Beleza, pessoal? Bora aí para mais uma videoaula. Hoje vamos iniciar aí o assunto operador diferencial vetorial. Tranquilo? Nós vamos discutir aqui basicamente, né, o operador del e aí as suas principais aplicações, né, e as nomenclaturas que nós damos lá nos livrinhos de cálculo, tá certo? A brincadeirinha vai ser essa. Então, nós vamos pegar agora inicialmente, definir aí o operador diferencial del da seguinte maneira. Então, vou chamar aqui de vermelho. Nossa definição. Então, ó, operador del a gente vai definir como sendo em coordenadas cartesianas, tá, pessoal? Aí depois nos próximos vídeos e no próximo capítulo, na verdade, a gente discute esse operador aí em outros sistemas de coordenada, que aí é uma aplicação muito importante a gente saber mudar o operador del para outro sistema de coordenada, como polar, cilíndrica e esférica, porque aí nos livrinhos de mecânica quântica, né, eletromagnetismo, isso aí é usado aí demais, tá certo? Então é importante. Mas vamos começar aqui em coordenadas cartesianas, sempre porque é mais fácil para a gente acostumar a lidar com essa ferramenta, tranquilo? Então, ó, a gente define o operador del da seguinte maneira. Del x na direção y, mais del y, direção j, mais del z, direção k. Tranquilo? Em notação compacta, a gente pode simplesmente, deixa eu já, né, matar isso aqui que é o mais importante. Tá? Em notação compacta, então, nós temos que isso aqui é o somatório. Para ficar fácil, não preciso ficar repetindo o índice I, tá bom? Se a gente for manter aqui, né, nas minhas componentes o mesmo índice do somatório, então é desnecessário ficar mantendo aí o índice. Então a gente vai ter del xi, eu estou assumindo que o meu x aqui é o x, o y e o z, tá bom? É I, tá? É a nossa notação compacta que a gente aprendeu. Então esse aqui é o nosso operador de interesse. Nós vamos estudar aí suas aplicações e seus significados físicos em cada aplicação. Tá bom? Na aulinha de hoje, o nosso objetivo básico é só definir as aplicações básicas, tá certo? E aí, nos próximos vídeos, a gente trabalha cada aplicação individualizada aí, para a gente discutir os seus aspectos de interpretação geométrica, significado físico, tá bom? Então, bora lá. Então, basicamente, nós temos aí 3 aplicações importantes, que é o que eu vou tentar só aqui fazer esse lembrete para vocês. São 3 aplicações importantes, cuja primeira a gente vai fazer da seguinte maneira, ó. A gente vai chamar a primeira aplicação desse cara aqui, ó. Aplicação, a gente vai chamar a primeira quando a gente aplica del a uma função escalar, tá certo? Então, note que ele é um operador. Primeira coisa, operador, tá bom? Só faz sentido quando aplicado a uma função, tá bom? Então, vou anotar isso aqui em algum cantinho, para vocês não esquecerem, tá bom? Então, ó. Só faz sentido quando aplicado a uma função, tá bom? Então, esse operador do jeito que está escrito aí não serve para nada, tá bom? Resumindo, é isso aí. Então, a gente tem que aplicar em alguma coisa. E é por isso que a gente vai falar aqui das aplicações. A primeira aplicação é quando a gente aplica, por exemplo, o del a uma função escalar. Então, a primeira aplicação é aplicar del a uma função escalar. Então, ó, a gente vai aplicar em uma função escalar, tá certo? Então, vamos fazer aqui rapidamente a primeira aplicação. Eu vou colocar aqui no cantinho, não sei se vai enquadrar aí, mas
Não enquadrou, não tem problema. Então, estamos na primeira aplicação. Então, vamos colocar aqui, então, seja... Então, ó, seja φ uma função escalar. Tranquilo? Então, feito isso, a gente vai aplicar o del nessa função. Como é que a gente aplica del nessa função? Muito simples. Ó, a gente vai pegar del, tá, a setinha nele, apliquei em φ. Isso é muito simples, vamos usar sempre a notação compacta, é só pra gente treinar mesmo, tá bom? Mas aí vocês em casa podem fazer do jeito hard aí, né? Colocar a expressão toda, né? For a expressão toda essa daqui, ó. Vocês podem colocar essa expressão aqui completa aí e abrir as contas. Eu vou optar aqui pela notação compacta, para vocês já ir acostumando o cérebro, né? A utilizar ela também, para ter como um ganho aqui da disciplina. Então, ó, a gente vai ter... somatório, não é isso que a gente fez? Del x i é i, direção i, tranquilo? E aqui, vou fazer de azul, vou fazer de vermelho, né? Fica mais destacado. A minha função φ. Essa aqui é a brincadeira. Não tem segredo, porque olha só, como aqui φ é um escalar, então o meu vetorzinho nem vai estar enxergando esse cara. Então, dessa maneira, o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar igual a somatório de del xi. Olha lá minha funçãozinha entrando aqui dentro da derivada, olha lá, ó, φ é i, tá certo? Se vocês quiserem fazer na notação expandida, aí a gente vai lá e brinca lá, ó. Então como é que vai ficar isso? Isso aqui é equivalente aí eu resolver, ó, del φ del x, direção i, del φ del y, direção j, mais del φ del z, direção k. Tranquilo? Uma coisa bem legal, que aí tem que ser comentada rapidamente, é o seguinte. Esse cara aí, que a gente está aplicando, né, nessa funçãozinha, tá vendo o que, é que ele faz com a função? Ele transforma aí o resultado em um escalar também. Desculpa, em um vetor, né? Então, eu estou aplicando o meu del, que é um vetor, a uma função escalar, e o resultado leva também a uma função aí vetorial, tá certo? E esse primeiro caso, a gente vai chamar ele aí de gradiente, tá certo? Essa aplicação aí a gente vai chamar de gradiente. Tá certo? Então, quando aplicada a uma função escalar, a gente vai chamar de gradiente. Então, eu vou voltar aqui, ó. O meu primeiro caso é esse aqui, ó. A gente vai aplicar del a uma função φ, e essa carinha aí a gente vai chamar de gradiente. Tranquilo? Ótimo. Então, matou. Esse aí é o nosso primeiro caso de interesse. Tá bom? E nos próximos vídeos a gente vai discutir um a um e fazer uns exemplos. Tá bom? Aqui eu só quero mostrar a carinha deles mesmo. Vamos lá para o segundo caso. Qual que é o nosso segundo caso? Então nós temos aí dois casos praticamente, né, de interesse, que é o que a gente está chamando. O primeiro é aplicado a uma função escalar. E o segundo caso, a gente vai aplicar o del a uma função vetorial, tá bom? A uma função vetorial. Aí, nesse caso, né, nesse segundo caso, a gente consegue quebrar em mais dois casos. O primeiro caso é quando a gente utiliza del por meio de um produto escalar, tá certo? Por meio de um produto escalar com a minha função vetorial. E aí a gente vai chamar esse cara, eu vou brincar também do mesmo jeito aqui, mas vamos só para a gente adiantar aqui, ó. A gente vai chamar aqui de divergente. Então não tem segredo. E o nosso segundo caso,
dentro desse aqui, o nosso produto vetorial, tá bom? E a gente vai chamar aqui de rotacional. Rotacional. Tá certo? Então, quando a gente aplicar uma função vetorial, a gente pode aplicar de duas maneiras distintas, como um produto escalar, e aí vai ser mais comum vocês lerem aí nos livros de eletromagnetismo, de quântica, falando de divergente. Então, aplicou o divergente. Quando a gente aplicar o del por meio de um produto vetorial, a gente vai usar a linguajar aí de rotacional. Ah, tomou rotacional, aplicou rotacional, tá certo? Então, essas são as duas nomenclaturas, e aí junto com o gradiente a gente tem 3 aplicações distintas, tá certo? Aí vocês vão ver que o terceiro, uma terceira possibilidade é uma associação dessas 3 coisas, então não tem muito segredo. Então, por isso que esses 3 casos, né, são os mais importantes, o gradiente, divergente e rotacional. Vamos aqui trabalhar rapidamente no divergente, depois a gente faz aqui o rotacional e a gente mata a aulinha aqui de introdução. E depois a gente inicia cada um deles separadamente e discutindo aí o significado físico, tá bom? Ok. Então, no primeiro caso, né, de aplicação a uma função vetorial, nós vamos ter o seguinte, tá bom? Então, vamos ter aqui o primeiro caso. Por simplicidade aí, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai, então, vamos conferir primeiro uma função v, tá certo? Então, ó, vamos aplicar aqui del a uma função v chapéu, tá certo? Nós estamos aqui no divergente, não esquecer não, tá bom? Produto escalar, a gente vai chamar de divergente. Então, ó, seja, por simplicidade aí, V igual a um VXI mais um VYJ mais um VZK, para ficar fácil. Onde? Ó, onde os meus VI, vou chamar assim, cada componente, tá bom? Aqui o I sendo 1, 2, 3, ó, ele se comporta da seguinte maneira, é um VI de x, y, z. É uma função, tá certo? Que depende das minhas coordenadas x, y e z. É isso que é o que a gente quer, porque a gente quer derivar, não é isso? Ó, esse v em relação ao operador lá del. Tranquilo? Beleza. Então, a gente tem essa condição aí inicial. E esse cara aqui, a gente também já pode escrever ele aqui, ó, o Vzinho, na notação compacta para facilitar, ó. Vou chamar de J aqui, tá bom? Vou deixar o índice pro meu del para ficar bonitinho. Então, ó, vou chamar aqui de J, direção J. Lembrando que, como a gente tem aqui, ó, índices iguais, a gente não precisa carregar esse índice no somatório, tá bom? E é só colocando aqui só para vocês ir acostumando. Mas eu vou começar a suprimir esse índice do somatório quando as letrinhas que tiver no somatório tiverem o mesmo índice, tá bom? A gente chama isso aí de notação de Einstein. É só para ficar mais simples, tá bom? Beleza. Só para a gente não ficar perdendo tempo com algumas coisas que ficam subentendidas. E o nosso ROT, né? O nosso del aí, também a gente já escreveu ele na notação compacta. Então, eu vou escrever aqui no cantinho o nosso del também. A gente já escreveu ele sendo assim, né? Somatório das derivadas parciais del xi, nisso, direção i. Pronto. Para ficar fácil. Tranquilo? Então, tomar o divergente é muito simples agora. A gente tem divergente de I por V. Isso vai ser igual, ó, ao somatório de del xi, direção i. Produto escalar, lá o pontinho que a gente está usando. Então, vou fazer aqui de outra cor, para a gente não confundir. Como é que ficou o outro? Somatório. Tá vendo? Eu não estou carregando os índices, olha lá. Tem coisas iguais que não estou carregando, mas não confunda, tá bom? Eu vou colocar para não haver confusão por parte de vocês aí, ó. Então, aqui é I. O outro aqui eu vou colocar o J. Então, ó, VJ é J. Tranquilo? Pronto. Então, a gente já matou aí a primeira continha. Isso aqui é muito simples agora, ó. Como é que a gente aprendeu? As coisas que são, né, entre aspas aí, pessoal, né, vão se comportar como uma espécie de escalar, a gente junta tudo no mesmo somatório, não é isso? E a gente preocupa só com o produto vetorial
dos vetorzinhos, né, dos versores, né, que são esses caras aqui que são unitários. Então, ó, a gente vai juntar tudo aqui, ó, somatório de J. Agora eu vou carregar porque vão ter coisas com índice diferente, tá vendo? Ó? Então, a gente está carregando nesse símbolo aqui como único somatório, mas na verdade são dois somatórios, um I e outro somatório em J, não é isso? Só para encurtar a notação, olha lá, ó. Então, ó, del xi vj, olha que bonitinho. E aqui entre parênteses, o que, que nós vamos ter? Produto de AI por AJ. Matou. Por que matou? Porque eu sei quem que é esse cara. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é a minha delta de J. Não é isso? Eu não preciso escrever, porque delta de J a gente já sabe que vale 0 se I diferente de J e vale 1 se I igual a J. Então significa dizer que o nosso resultado aqui tem que dar quem, ó? Tem que dar, ó, somatório de I ou de J, porque um tem que ser igual a J. Então, um de somatório já morreu, tá certo? Então, vai ficar somatório, vou colocar o I mesmo, porque eu gosto da letra I. Então, del X e VI. Morreu. É isso aí. É muito simples. E aí, se você quiser expandir, aí você expande para ficar bonitinho, né? Então, isso aqui é equivalente. Aí eu tomar, ó, del V X, não é isso? Quando o I for 1, a gente vai representar pela letra I. Pela letra X, desculpa. Del X mais, ó, del VY. Del Y, quando aqui o I for 2, não é isso? Quando o I for 3, a gente está falando da direção Z. Del VZ, del Z. Acabou. Isso aí é o divergente. Tá vendo? Ó? Uma coisa legal, como é característica do produto escalar, ó, então o resultado dessa operação gera uma função escalar. Tá vendo? Ó? Isso é importante. O gradiente gera uma função vetorial, o divergente é uma transformação que leva a uma função escalar, tá bom? Então não confundir isso aí. Beleza, pessoal? Então vamos para o terceiro aí, que é agora o rotacional. De maneira bem simplificada também. Espero que tenha ficado claro aí. Então a nossa segunda, vamos manter a notação, ó. Então nosso segundo caso, né? Agora a gente vai fazer o rotacional. Quem que é o rotacional, ó? Vamos pegar isso aqui, pegar uma função V. Então novamente, tá bom? Novamente, deixa eu colocar aqui, rotacional. Então, novamente, só por simplicidade, vamos tomar V como sendo, né, o somatório de VJ é J, tá certo? E as componentes VJ, elas são componentes de x, y, z, né? Porque aí vai fazer sentido a gente falar de derivada parcial em x, em y e z. Senão, não faz sentido. Tranquilo? Então, estamos considerando que elas dependem de x, y, z, tá bom? Obviamente, se for uma função que depende só de x e y, quando você derivar parcialmente com relação a z, vai dar zero, tá? É só para ficar claro aí para vocês, tá bom? Beleza. Então vamos seguir. Então como é que fica aí o nosso rotacional? Vamos aqui só fazer o nosso del novamente. Então o nosso del, ele é esse cara aqui, ó, del xi, direção i, tá bom? Um operadorzinho aí. E aí o tomar o rotacional dessa conta é muito simples. Então, ó, vou fazer aqui mais separado. O rotacional a gente vai representar pelo x, porque o x representa o produto vetorial, tranquilo? Então, del V. Então, ó, a gente vai colocar aqui entre parênteses, notação de del xi, direção é i, colocar o izinho aqui para vocês não confundirem, produto vetorial aqui, ó, chamar de x aqui em vermelho, ó, vocês nunca esquecerem de fazer corretamente aí, não se confundir. Então, com o nosso J,
VJ, EJ, tá certo? Do mesmo jeito, a gente já sabe resolver esse cara, né? O que a gente está considerando como parcelas, que são as componentes, elas vão se multiplicar bonitinho, não precisa preocupar com elas, e a gente preocupa apenas com o IJ, tranquilo? Então, ó, vai ficar IJ, não é isso? Um somatório para representar esses dois, novamente. Então, ó, del xi, o VJ, ó, vem para cá, tá vendo, ó? Onde é que veio o VJ? E aqui dentro a gente vai se preocupar agora com o produto vetorial de E com J. A gente não precisa preocupar porque a gente já sabe quanto é que dá esse cara, né? Então eu vou recopiar aqui na frente, ó. Então isso aqui vai ficar somatório de J, del VJ, del xi. E aqui dentro a gente já aprendeu que isso aqui dá um somatório, olha lá, ó, em K. Não foi assim? Vai aparecer aqui um EK, que a gente deduziu, porque IJ vai dar o K, para ficar fácil de lembrar. E aqui é nosso símbolo de Levi-Civita, não é isso? IJK. Que esse símbolo vai dar conta de atribuir o sinal de -1 quando for necessário na nossa conta. Tranquilo? Foi assim que a gente fez. Pronto. Morreu a nossa continha agora aí, ó. Então a gente tem, na verdade, isso aqui é um somatório, ó, de JK del, vou colocar aqui a direção aqui, ó, K, JK, del VJ, del XI, tranquilo? Isso é muito fácil de resolver, porque a gente já viu como é que fica essa conta aí, tranquilo? A gente faz aí um por um, agora você vai ver que é muito rapidinho de resolver usando essa notação. Tranquilo? Então vamos pegar a primeira componente que a gente quer estudar. Vou continuar aqui, tá bom? Primeira componente, eu vou dar espaço aqui, ó. Primeira componente. A gente quer estudar a direção I. Vai ser a primeira componente que a gente vai resolver, tá certo? Então eu vou atribuir o meu K aqui, ó, o valor de 1. Tá bom? Então, de uma vez eu abrir todos os somatórios, não tem necessidade, né? Porque eu vou abrir o primeiro somatório em K. Então, eu vou assumir só a direção 1 aqui primeiro, ó, que é a direção I. Tranquilo? Vocês estão pegando a ideia aí? Então, vou fazer K igual a 1. Se eu fizer K igual a 1 aqui, aqui também vai ficar K igual a 1. E aí vocês têm que lembrar que o I e J não pode nenhum deles valer mais 1, porque quando valer 1, isso aqui vai para 0, não é isso? Então, só sobrou a possibilidade do I e o J valer 2 e 3. E aí, por simplicidade, veja como esse símbolo é rápido. Olha lá, ó. Como isso aqui o K tem que ser 1, a gente já sabe que se a gente fizer a conta de maneira cíclica, não é isso? Vai dar 1. Se fizer de maneira acíclica, dá -1. Ou seja, como aqui é 1, para esse cara aqui ter que dar mais 1, o J tem que ser 3, não é isso? Porque você 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, não é isso? Então, o I aqui tem que ser 2, aqui vai fazer 2, 3, 1, tá certo? Então, o primeiro índice que eu tenho que ter aqui é 2, 3 e 1, para ter a componente positiva, tá vendo? E aí vai dar certo. Então, ó, então a primeira componente 2, 3, 1. 2 eu represento pelo Y, correto? O 3 eu represento pelo Z, tá certo? E o 1 eu estou representando pelo X. Então, tá vendo? Ó? Se eu estou dizendo que aqui é o 3, ó, olha lá, olha aqui, ó. O J, ó, o meu J aqui, ó, vai ser o 3, vai ser o Z. Então, eu vou ter aqui, ó, del V direção Z, tá certo? E o I vai ser o 2, então vai ser o meu del Y, tá vendo? Ó? Del Y. Agora eu vou botar o sinal de menos, que é o que a gente já sabe que apareceu um menos. A gente já fez essa continha, menos. Onde é que vem o menos? Da inversão. Era 2, 3, agora eu vou ter 3, 2. Então, 3. Então, quem que é o 3? Embaixo vai ser Z, em cima vai ser Y. Então, ó, del VY, del Z, direção I. Tá vendo? Não precisa fazer conta, é muito simples. Mas, vamos resolver a direção J. Quem que é a direção J? A mesma coisa. Eu vou assumir o K agora valendo 2, porque a direção J é o número 2 para a gente, né? A direção Y. Então, se aqui é 2, ó, só para vocês acostumar, significa dizer que esses dois índices, nenhum pode ser mais 2, senão anula o símbolo de Levi-Civita, não é isso?
Então, isso aqui é 2, então aqui só pode ser 3 e 1. E aí, dependendo da ordem, vai ficar mais ou menos. Então, novamente, para isso aqui ser cíclico, se aqui é 2, é porque o J tem que ser 1. Ó. 1, 2, 3. Então, o índice I vai ser 3, então vai ser o Z, vou derivar com relação a Z. E esse cara aqui vai ser 1, vai ser o X. Então, eu vou ter del Vx, del Z. E a gente já sabe que vai inverter, então vai ficar del VZ, del X, direção J. Tranquilo? Mais. Tranquilo? Isso aí, pessoal. Então vai devagarzinho, pausa o vídeo, vai voltando, se ficar confuso, tá bom? Vamos para a direção Z. Direção Z agora, ó. Vou tomar o K como igual a 3. Então, novamente, ó, o I e o J não pode ser 3, tá certo? Senão anula o símbolo de Levitt-Vita. Então, sobrou as opções 1 e 2. Então, 1, 2, 3, tá cíclico. Então, o I vai ser 1, então eu vou derivar com relação a X, e o 2 vai ser em cima. Então, eu vou ter del VY, del X, menos, invertendo, a gente já sabe que vai dar del VX, del Y, direção K. Tranquilo, pessoal? E aí, olha que fenomenal. Vou tentar colocar aqui, ó. Vou ver se deixa enquadrado aqui agora. Pra gente não perder a brincadeira. Então, ó, isso aqui, ó, é o mesmo que a gente fez anteriormente, né? A gente também pode resolver essa conta, que eu fiz de maneira bem simplificada, sem ter que ter trabalho nenhum. Isso aqui só demorou para poder explicar mesmo. Isso aqui, lembra-se lá, ó, isso aqui pode ser calculado também pelo determinante de I, J, K. Era assim que a gente fazia, ó, chapeuzinho, 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 não é isso? Quem que é o primeiro vetor da conta? Olha, voltando aqui, ó, quem que é o primeiro vetor da conta? O del, não é isso? Então a gente vai colocar o primeiro vetor na segunda linha e o outro segundo vetor na terceira linha. Foi assim que a gente fez lá, não foi? Então, ó, primeira linha a gente coloca as componentes, né, nas direções dos vetores. Na segunda linha a gente coloca o primeiro vetor. Quem que é o primeiro vetor? Del X, os componentes aqui, ó. Del Y, del Z. E na última linha a gente coloca o segundo vetor. Vx, Vy, Vz. Então aí vocês podem tentar brincar dessa maneira em casa, tá bom? Então vocês escolhem aí a maneira que vocês acharem mais eficiente inicialmente para vocês fazerem as continhas. Mas eu aconselho sempre que, né, nós estamos evoluindo aí devagarzinho na matemática. Então o objetivo é a evolução. Eu sempre aconselho que vocês tentem fazer dessa maneira aí compacta para vocês acostumarem, né, a utilizar a notação, tá bom? E aí, por fim, ó, uma terceira possibilidade é realmente a associação aí, né, a variação aí, ó, a gente pode escrever assim, uma variação aí dessas aplicações, tá bom? Eu vou copiar aqui umas duas só pra gente entender que aí pode aparecer qualquer coisa aí, ó. Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui, ó, um divergente, tá vendo? Olha lá, um divergente por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo bem simples para a gente fazer, de uma função, ó, escalar, tá bom? Já que não vai ter a setinha, por uma função vetorial, ó. Então eu quero tomar o divergente do produto de uma função escalar por uma função vetorial. A gente já discutiu essa regrinha lá na hora que a gente fez a derivada, né, de funções vetoriais. Então a gente sabe, ó, que a gente aplica a regra do produto. Então esse cara, como isso aqui é um escalar, não faz sentido eu tomar um produto escalar de uma função escalar. Então é basicamente df, isso aí vocês mostram em casa, tá? Aí o produto escalar tem que vir para cá, olha lá o símbolo, onde ele vai vir, ó. Tá vendo, ó? Produto escalar, V. Tá bom? Deriva o primeiro e mantém o segundo, mas... Tá vendo, ó? Essa segunda aqui, ó, ela não vai ser derivada, lá, F vai ficar aqui, e aí eu vou tomar o divergente de V. Deixa para vocês demonstrar, tá? Vocês abrem em coordenada, fica como um exercíciozinho bacana para vocês fazerem em casa, que é verdade isso aí, tá bom? Então vai dar um trabalhinho bacana aí de braço, mas é fácil de mostrar. Então abre aí, ó, coordenada por coordenada, abre o del aí bonitinho, ou na notação compacta.
que talvez vai ficar muito mais rápido para vocês mostrar que isso é verdade. Mas é isso. Então você ou abre conta por conta, del X, del Y, del Z, ou abre na notação compacta. Mas é um exemplo que eu acho que vale a pena vocês brincar. Segunda coisa, por exemplo, ó, del aplicada aí a uma... Vou botar o produto escalar também aqui, tá? Pode ser o vetorial, e vocês brincam. É só para vocês entenderem mesmo, ó. Um vetor A mais um vetor B. O que vai acontecer? Você vai tomar o produto escalar de A mais o produto escalar de B, tá certo? Então, essas são propriedades, na verdade, tá bom? Então, na verdade, uma vez que a gente entendeu, né, as aplicações possíveis, aí as variações são normais, né? Até porque a gente já discutiu o produto triplo, então pode aparecer, por exemplo, um produto escalar e um produto vetorial, né? Entendeu? A gente, por hora, não vamos dar um nome especial para isso aí não, tá? Depois, mais para frente, vai aparecer algumas que aparecem com frequência na física, que geram algumas equações diferenciais, e aí o pessoal costuma dar um nomezinho especial, mas aí é só um nome, tá, gente? É só um nome, quem tá dando nome para um boi lá, tá? Então não faz diferença se você souber decorado ou não. A ideia de decorar os nomes é porque toda vez que aquilo ali aparecer, você já vai reconhecer automaticamente, às vezes até a solução do seu problema. É por isso que às vezes é legal a gente conhecer em particular algumas equações diferenciais, alguns operadores, porque aquilo aparece tantas vezes que aí quando já aparecer novamente você já vai ter ciência da resposta daquilo ali, tá? Mas enfim, se você também não souber, eu acho que o básico é isso aí, tá bom, pessoal? Então é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui e até a próxima videoaula.